Nós, seres humanos modernos, sofremos de um complexo de superioridade cego. Com nossos smartphones e inteligência artificial, nós olhamos para os camponeses da Idade Média e rimos da cara deles. Chamamos o medo deles de ignorância, superstição e histeria coletiva. Mas o que a arqueologia moderna desenterrou esta semana na Europa Oriental levanta uma pergunta aterrorizante. E se eles não fossem supersticiosos? E se eles estivessem apenas tentando sobreviver a algo que nós esquecemos como combater? Em março de 2026, uma equipe de arqueólogos trabalhando perto da vila de Piem, na Polônia, fez uma descoberta que paralisou a comunidade histórica. Eles encontraram um cemitério isolado do século XVII, mas não era um lugar de descanso. Era uma prisão de segurança máxima para os mortos. A mídia noticiou o fato como mais um curioso túmulo de vampiro. Dezenas de esqueletos foram encontrados sepultados de forma brutal e metódica. As cabeças estavam decepadas ou esmagadas por pedras. Foices de ferro superafiadas foram cravadas no solo, posicionadas exatamente sobre a garganta dos cadáveres. Se a criatura tentasse se levantar da cova, a própria foice cortaria sua cabeça fora. Cadeados de ferro maciço estavam trancados nos dedões dos pés dos esqueletos, simbolizando o fechamento de qualquer caminho para o mundo dos vivos. Os cientistas de jaleco branco dão risada disso. Eles dizem que os aldeões sofreram surtos de cólera e culparam os primeiros mortos pela doença, mutilando os corpos em um surto de pânico. Fim da história. Mas há um detalhe nefasto na descoberta desta semana que a mídia tradicional evitou aprofundar. No centro do cemitério, enterrada mais fundo do que todos os outros corpos, não havia um esqueleto. Havia uma pesada caixa de ferro negro envolta em correntes oxidadas e coberta por inscrições em latim, inscrições de exorcismo e proteção. Os aldeões do século XVII gastaram uma fortuna em ferro, que era um material caríssimo na época, apenas para selar essa caixa. E o que a brilhante e moderna equipe de arqueólogos fez? Levou o artefato para um laboratório estéril da universidade e abriu. E é aqui que o terror físico se transforma em terror sobrenatural. De acordo com relatos vazados em fóruns de pesquisa do leste europeu e na Deep Web nas últimas 72 horas, a universidade impôs um blackout total de informações sobre o conteúdo da caixa. Mas o silêncio não é por causa de uma grande descoberta histórica, é por causa do que está acontecendo com a equipe. 3 dos pesquisadores que estavam na sala durante a abertura da caixa de ferro negro estão internados sob observação psiquiátrica estrita. O diagnóstico oficial: surto psicótico compartilhado por estresse e fatiga extrema. Mas enfermeiros do hospital relataram detalhes de gelar o sangue. Os pesquisadores recusam-se a dormir e não param de arrascar os próprios pescoços exatamente onde as foices dos esqueletos estavam posicionadas. Eles gritam no meio da noite, afirmando que uma sombra impossivelmente alta, com o cheiro pútrido de terra molhada e sangue velho, está em pé no canto do quarto do hospital. No ocultismo e na demonologia, o ferro é conhecido universalmente como um material que aterra e aprisiona entidades espirituais. Não foi usado para proteger a caixa de ladrões de túmulos, foi usado para funcionar como uma jaula de Faraday para o sobrenatural. Quando lidamos com energia maléfica e milenar, estamos falando de contágio espiritual. As pessoas da Idade Média sabiam que certas forças não podiam ser mortas. Elas precisavam ser presas, seladas com rituais pesados e esquecidas no fundo da terra. Mas a arrogância da ciência moderna vê um selo de proteção de 400 anos e enxerga apenas um quebra-cabeça acadêmico a ser aberto com um alicate de pressão. Eles não liberaram um vírus biológico, eles rasgaram um véu. A energia de entidades que se alimentam do terror humano não morre com o tempo. Ela entra em estado de hibernação, faminta, esperando no escuro absoluto.
Ao quebrar os cadeados de ferro e ignorar as foices, os arqueólogos convidaram o predador de volta para um mundo que não tem mais xamãs, exorcistas ou rituais de proteção nas portas das casas. Um mundo cético, que é o banquete perfeito para o mal. A próxima vez que você rir de uma superstição antiga, lembre-se que regras de proteção não são inventadas do nada. Elas são escritas com o sangue de pessoas que descobriram a verdade da pior maneira possível. O que você acha que estava dentro da caixa de ferro da Polônia? Deixe a sua teoria nos comentários. E se você quiser acompanhar as consequências dessa maldição que a mídia está tentando abafar, inscreva-se no Ecos do Paranormal e ative as notificações. Durma bem esta noite e tranque a sua porta.